Trazendo o nosso convidado de hoje, Márcio Fumagalli, para falar sobre os 150 anos que estamos comemorando aí da imigração italiana em Santa Catarina e todos os eventos que já ocorreram e eventos que vão acontecer ainda, que serão divulgados a partir de agora aqui no Rádio Revista. Mas eu quero começar com um assunto espinhoso, com um assunto que não deixou feliz os filhos de italianos, os netos de italianos, enfim, os italianos do Brasil e do mundo, né, que estão aí preocupados com essa decisão política em relação à cidadania italiana. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da Rádio Cidade de nos comunicarmos com a comunidade e sermos transparentes sempre, inclusive nesses casos espinhosos como esses, que tudo iniciou na 0 hora do dia 28 de março desse ano, quando o DDL, o desenho do decreto de legge, que para nós é um projeto de lei, instituído pelo ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, onde restringiu a cidadania. Isso nos causou muito espanto, porque de praxe no governo brasileiro, por exemplo, quando o executivo apresenta um projeto de lei, ele fica na expectativa da aprovação ou não pelo legislativo. E foi ao contrário. A ordem veio maior do Ministério para os 125 embaixadas e os 77 consulados gerais, para que a partir da 0 hora nenhum processo poderia ser protocolado junto às redes diplomáticas italianas em todo o mundo. Isso foi levado ao Parlamento, primeiro ao Senado, com voto estrondoso de 83 votos favoráveis ao decreto e 37 contrários. Foi à Câmara dos Deputados, 137 votos favoráveis a 83 desfavoráveis ao projeto. Isso revela o poderio do governo Meloni, né? Muitos questionam, não é culpa, eu admiro a primeira-ministra Giorgia Meloni, foi culpa do ministro das Relações Exteriores. Meus caros senhores, né? Convenhamos que o governo é um só. É claro que jamais o ministro apresentaria um decreto feito esse sem aprovação da primeira-ministra Giorgia Meloni, do governo italiano, que é um regime parlamentar. Bom, isso fez com que realmente repensássemos, porque agora, aprovado, é a Lei 74, de 23 de maio de 2025, onde somente filhos e netos de italiano poderão adquirir a cidadania italiana. A lei está vigente. Existe uma possibilidade para aquele que mora no Brasil, passe a morar por 2 anos na Itália, domínio total do idioma italiano, uma inserção social, cultural e econômica, pagando tributos, e ainda passar pelo crivo da Suprema Corte. Essa é a única possibilidade ainda de netos, porque somente para filhos e netos, bisnetos e tataranetos italianos possam conseguir. Porém, é importante, já que estamos num veículo de comunicação, de acalmar, de certa forma, a nossa comunidade. Aquele cidadão, que nós temos 1.420 cidadãos italianos residentes em Brusque, eu diria que a cada 100 brusquense, um tem cidadania italiana, a cidadania do seu ente querido, do seu filho, do seu neto, vai se perpetuar. Por exemplo, um filho que nasceu agora no início de fevereiro, por exemplo, hipoteticamente, o pai tem até 31 de maio de 2026 para declarar o nascimento do filho. O regimento antigo poderia se fazer isso até o filho completar 18 anos. Mas eu chamaria, meus caros senhores, aqui pais de família, que é um pai um pouco relapso, né? Nasceu, já vai fazer o... Exatamente. Se o filho nasce, vai no cartório civil, é um cidadão brasileiro, ele é cidadão italiano, o pai declara ao governo italiano que tem um filho. E são os moldes da Alemanha. A Alemanha também estabelece que após a data de nascimento tem 1 ano para declarar. E isso mudou, não se espera mais 18 anos. Certo, o governo italiano? Porque se você quer direitos, tem deveres. E devem ser cumpridos conforme a normativa do governo italiano. Um outro fator preponderante nesse contexto, que conversamos em off, à parte, é o grande mercado negro da cidadania italiana.
todos nós sabemos, né? Empresas, outdoors, Exatamente, isso tudo dificultou. Um outro agravante também que foi usado como justificativo até, principalmente a corrupção. Exatamente. Um outro fator que agravou também a RAI, a TV estatal italiana, vocês como jornalistas sabem bem disso, que é uma TV estatal italiana, no início deste ano esteve na entrada do consulado de São Paulo, que é o segundo maior do mundo depois de Nova York. O nosso de Curitiba é o segundo maior do Brasil, com 170 mil cidadãos italianos, do Paraná e Santa Catarina, meio a meio cada estado, para a gente poder imaginar. E São Paulo tem 350 mil cidadãos italianos. A RAI entrevistando, somente em italiano, perguntando o nome da primeira-ministra. O cidadão na fila do passaporte não sabia dizer buongiorno. Então, de um certo lado, eu acho que o governo italiano também é preciso que o cidadão tome consciência que é um cidadão não só italiano, é um cidadão europeu, que abre portas de 194 países. Não é qualquer passaporte. Mas essa temática toda, essa questão toda, que vai ser levada ainda para a Suprema Corte italiana, porque... Pela inconstitucionalidade? Bravo. Porque a Constituição italiana é clara. Filho de italiano, italiano é. Então, tudo isso vai ser levantado. Ainda é, repito as suas palavras, um assunto muito espinhoso, diplomaticamente. Eu, como conselheiro do Comitê dos Italianos do Exterior para o Paraná e Santa Catarina, é um assunto que, eu não diria velado, mas cauteloso do que a gente comente aqui nos meios de comunicação, porque ainda é um assunto que está tramitando, digamos, essa possível inconstitucionalidade. Porém, vocês são conhecedores também, na Itália agora teve o referendo 8 e 9, onde a comunidade italiana em todo o mundo foi convidada ao referendo. Foi, na verdade, o movimento da esquerda italiana. Foram 4 temáticas trabalhistas e a última da cidadania iuris solis, que a redução de 10 anos passaria para 5 anos. Não foi aprovado, porque teria que ter 50% mais um da adesão. Não chegou a 30%. Novamente, fortalece o governo Meloni. Fortalece o governo que estruturalmente é de extrema-direita e todos nós temos consciência. Se me permite aqui os microfones, não falarei uma palavra pesada, eu que sou uma pessoa moderada, eu sou muito da ponderação. O meu avô, quando criança, dizia para mim: Márcio, cuide do seu amigo extremado. O amigo extremado tem interesses. Se ele te puxar para um lado, é que ele tem algum interesse que você caminhe ao lado dele. Eu, como moderado, sei que muitas vezes podemos pagar uma M pesada sobre as questões da extrema esquerda. Mas esse caso é também pagar uma M pesada à comunidade italiana pela extrema-direita. Sejamos realistas. Eu tenho uma dúvida, Márcio, porque aqui no Brasil a gente trabalha com na questão do direito aqui no Brasil, a gente trabalha com a chamada retroatividade, ou seja, uma lei não pode ser retroativa. Uma dúvida que eu tenho, uma dúvida até surgiu em cima do meu tema. Se a pessoa, enfim, nessas regras antigas, ela já estiver com o processo em andamento, meu processo está lá em andamento já, né? Já está em andamento. Porque pela regra do direito brasileiro, você não pode fazer uma lei que seja retroativa, né? Então, tá valendo. Nesse caso, eu já estou com o meu processo em andamento pela regra antiga. Ela continua valendo ou ela é barrada? Muito pertinente a sua pergunta. Eu acho que também no sentido até de clareza para a comunidade. O governo italiano é claro com a nova lei. Todo aquele que apresentou o processo de forma judicial ou de forma administrativa nos seus respectivos 77 consulados, 125 embaixadas, protocolado, ele terá o direito de dar andamento ao processo sem nenhuma penalidade da qual lei. Será correspondente à lei vigente. Porém, todos nós somos conhecedores que os consulados, os 6 no Brasil, 7, melhor dizendo, no Brasil, têm a chamada de apresentação do protocolo. Lamento dizer. O cidadão que estava na fila de chamada e não protocolou até 0 hora do dia 28 de março, ele entra com a nova regra, somente filho ou neto de italiano. Protocolou, mas aquele que seguro. Protocolou, está seguro. Aquele que investiu num processo judicial em qualquer corte italiana, ele está defendido por lei, com a lei vigente da época. Eu tenho aí o nosso Anderson Antunes e o Luan Silva, que se deslocaram até Guabiruba hoje, aniversário do município de Guabiruba, 63 anos de emancipação político-administrativa, e tem a festa, tem o desfile, tem o evento que está acontecendo
neste momento na cidade de Guabiruba. Meu caro Anderson e Luan, quem está na linha? Sou eu, Dirley. Bom dia, tudo certo? Opa, vamos lá, tá ao lado do prefeito Zirk, diga aí. Certeza, 63 anos, parabéns. Fala um pouquinho. Onde eu estou bem ratificado, para nós é motivo de orgulho, temos motivo de sobra para estar feliz com tudo que estamos vivenciando nos últimos dias aqui na nossa cidade, né? Tantas apresentações bonitas, a festa de integração, que foi a maior e a melhor festa de Guabiruba, quase 40 mil pessoas passou nesses 3 dias. Ontem tivemos uma apresentação da nossa orquestra, do nosso coral Costorei. Hoje esse desfile, onde as crianças vão homenagear a nossa cidade. Hoje à noite também teremos a missa, em forma de agradecimento pelas conquistas que o município teve nesses últimos anos. Então, queremos parabenizar todos os guabirubenses, a todos os ex-prefeitos que fizeram e puderam fazer um pouco por essa cidade também, e que nós queremos cada vez ter uma cidade próspera, onde as pessoas possam se orgulhar da cidade que moram, né? Lembrando que o desfile começa daqui a pouco às 9 horas da manhã. Prefeito, quem estará com você aqui falando ali na frente, participando do autoridade, Com certeza, né? Prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, representando alguns deputados também, representantes de Brusque também, para que a gente possa, junto, fazer com que esse desfile seja um desfile inesquecível, porque é importante as crianças também homenagear a cidade que mora, né? Então, eu digo que São Pedro é mês. Aquilo que se previa no final de semana, chuva no domingo, acabou dando sol hoje, um dia, com certeza vai dar um dia bonito novamente. Então, isso é motivo de orgulho, né? E eu sempre digo, hoje eu sou grato a todo o povo de Guabiruba, sou feliz de poder ser prefeito e servir tão bem essa cidade, né? Obrigado, prefeito. Parabéns mais uma vez. Tem que liberar o prefeito, porque daqui a pouco parece que já tem que subir mais. Vamos começar prontamente, né? Vamos ser pontual. Nós temos que realmente respeitar as nossas crianças, né? Tá bom. Obrigado e parabéns mais uma vez. 63 anos no município de Guabiruba. Aqui já fomos ali na praça da Charmosa. Vou dar uma voltinha aqui, aproveita. Para mostrar vai estar uma movimentação, né? Isso começa daqui a pouco às 9 horas. O prefeito daqui a pouco fora, já vi aqui o comandante da polícia deputado hoje, os vereadores estão por aqui, alguns vereadores estão aqui para mostrar um pouquinho para quem está conosco. Então, o desfile, ele vai, as crianças, as escolas já estão se preparando lá no início da Rua Brusque e vão passar daqui a pouco aqui na frente ao palanque principal, que já está montado, já tem um somzinho rolando de fundo aqui. Claro, clima de festa, clima de 63 anos. E Guabiruba. Bom, conversamos com a realeza, conversamos com o vereador Elipe, conversamos também com a entidade aqui, eclesiástica, presidente do PAST, que é o Conselho de Pasto de Guabiruba, entre outras autoridades que a gente já encontrou e já conversou aqui. Ok? Cidade, uma rádio completa, repórter Anderson Antunes falando ao vivo aqui do município de Guabiruba, que comemora hoje 63 anos de lei. Parabéns aí, Anderson e Luan, pelo trabalho ao vivo e com imagem para quem está no YouTube da Rádio Cidade. Esse evento maravilhoso, desse dia maravilhoso, que também tem na cidade de Guabiruba uma colonização italiana, Márcio Fumagalli, além dos alemães. Exatamente, eu gostaria de agradecer, a tirar proveito dessa oportunidade nesse momento na rádio. Eu estive ontem na sessão solene, agradeço o convite do senhor presidente Alexandre Felipe Pereira, onde teve uma sessão solene específica aos 63 anos de emancipação política e em seguida os 10 anos da Orquestra Municipal de Guabiruba, que é um trabalho riquíssimo. E eu chamaria o prefeito Zirk como o prefeito da integração. Não é por acaso que a festa que leva o nome da integração, da harmonia entre as sinergias entre a comunidade alemã e italiana, entre o Pirsenik e a Befana,
que é símbolo do folclore italiano. Eu rodei já, como conselheiro do Comites, comentei ontem na sessão solene, já uns 18 municípios do Paraná, 75 em Santa Catarina, mas nada como voltar para o nosso ninho, para o nosso Vale do Itajaí e ver um exemplo desse prefeito que consegue, de forma harmoniosa, integrar as duas culturas e incentivar a música erudita clássica, como vimos ontem. Eu também tive o privilégio de prestigiar os 10 anos da Scar Jovem, uma cidade que está entre as 3 economias do estado, que fez também 10 anos. Então, meus caros, vejam, uma Guabiruba, nossa cidade vizinha, está num patamar de uma cidade padrão de Jaraguá do Sul, que mantém a sua orquestra municipal. Parabéns, Guabiruba, parabéns à seriedade que o governo tem pelo seu povo, pela sua gente e pela sua cultura, sem medo de olhar para a sua história. Hoje, o Márcio trouxe um presente, eu vou já anunciar aqui, que ele vai entregar para o diretor da Rádio Cidade, vai entregar para a rádio, para a emissora, mas quem vai receber, eu estou recebendo aqui, mas depois simbolicamente. Ô, Rodrigo, você que está aí na mais perto, sim, para aquela câmera lá, para a gente mostrar esse livro. A capa é maravilhosa, né? Que é daí... Não se julga o livro pela capa, mas assim, porque a capa ela tem recortes de jornal antigo. Muito bacana. Feito no chamado linotipo, né? É uma contracapa. A contracapa também. Não, e tem muito bonito, muito bonito. E aqui, posso ir abrindo? Pode abrir e você diz o que temos aqui, ó. Exatamente. Então, todos nós sabemos que peraí, leia a dedicatória. Em italiano, você vai ter que... Agli amici della Radio Cidade Bruschi Santa Catarina, in considerazione al contributo di questa radio nella diffusione della cultura italiana all'interno di Santa Catarina. Un forte abbraccio, Fumagalli, membro della Commissione Statale dei 150 anni della grande imigrazione italiana in Santa Catarina. Pô, aí. Eu acredito que é a primeira rádio catarinense a receber, porque foi lançado nessa última sexta-feira, é, na verdade, uma coletânea de 9 autores dos 4 cantos do estado, prefaciado pela Cônsul-Geral da Itália nos estados do Paraná e Santa Catarina. Na verdade, é uma bíblia da nossa comunidade, trazendo os primórdios de 1875 até os dias atuais, na qual termina esse exemplar como a forma de como é a Itália hoje, o sistema Itália, o sistema de representatividade, do que significa uma embaixada, do que significa o ministério, do que significa o Comitê dos Italianos do Exterior. Realmente é uma obra digna, nossos aplausos, o nosso orgulho que temos na nossa terra, que é a Unifeb, o Centro Universitário de Brusque, que fez um trabalho voluntário de edição da obra. A editora é da Unifeb e, repito, uma coletânea de 9 autores dos 4 cantos do estado, onde revela as nossas particularidades, especificidades regionais de cada ponto da comunidade. Tem uma foto ali que... onde é que é aquela foto? Parece a ponte de Rialto, lá na... Arroio 30, é uma cidade que eu conheço, ela só tem 8 mil habitantes. É uma alusão à ponte de Rialto, Arroio 30, que desde 1996 implanta a língua italiana na rede municipal. Né? O Cingarelli é o prefeito, eu estive lá 2 meses. Lembra o pórtico da cidade de Arroio 30. Meio oeste catarinense. É a entrada próxima à videira. Cidade, é a entrada da cidade. Exatamente. Imitando a ponte de Rialto. De Rialto, isso. Muito bonito. Eles têm um mini coliseu, que é o auditório da cidade. Fala sério. Exatamente. Sabia Consultem Arroio 30. Meio oeste catarinense. Arroio 30 ainda mais. Isso. A 40 quilômetros de Videira. Para poder, se vocês imaginarem, é o meio oeste catarinense. Qual é a população? Acho que essa aqui, né? Não chega a 8 mil habitantes. Acho que é essa aqui, né? Essa aqui, o pórtico da cidade de Arroio 30. Que bem embolado, hein, gente? Muito bom. É considerada a capital italiana do estado, porque mantém a língua italiana na rede municipal desde os idos de 90. Muito bem embolado, eu não sabia. Vou visitar Arroio 30 e fazer uma foto, porque isso é turismo, isso é história. De que região da Itália seria essa cidade? Esses são vênetos, eles são predominantemente vênetos, muito bem. Porque Por Vêneto... isso que faz uma alusão a Rialto, a ponte de Veneza. Posso estar falando besteira, mas Vêneto no sul do estado também tem, né? Nova Veneza seria? Sim, exatamente. Estima-se, meu caro Rodrigo, que 45% dos que migraram da Europa para as Américas é Vêneto.
É verdade. 45%. Se discute aqui o discurso trentino porque, coincidentemente, eles predominaram no Alto Vale do Itajaí. Então, para nós, fica um discurso muito resumido dos trentinos. Mas seria ofensivo não dar ênfase à comunidade vêneta e também aos lombardos, como eu também sou de origem. Prova disso que a colônia Itajaí, Príncipe Dom Pedro, em 4 de junho de 1875, se assentaram aqui os 108 colonos de 22 famílias que vieram de Borgo Valsugana, no Trento, e Monza, na Lombardia, na qual estão os Fumagalli, os Cassaniga, os Moresco, os Tridapalli, que na verdade não são trentinos, são lombardos. Agora, uma curiosidade, por que a colonização se deu mais com pessoas vindo do norte da Itália, que era, entre aspas, mais rico do que o sul, e o sul poucos? Muito bem, muito bem colocado. O norte veio mais do que muito o bem sul? colocado, porque o processo da grande imigração italiana para as Américas se deu em acordos bilaterais entre o governo italiano e o governo de Dom Pedro II na época. E eles prezavam por pessoas saudáveis, éticas e laboriosas que trabalhassem. Para substituir os escravos. Exatamente. Lamentavelmente, não quero aqui rotular, nós temos uma visão que, da minha parte, é errônea, de que dizermos que o sul do Brasil produz e o Nordeste descansa, porque o Nordeste tem nossos valores, somos brasileiros, vamos reconhecer. Não sou aqui um homem que cria muros contra essa questão. Mas essa é uma visão também muito pertinente na Itália, que se diz que o Norte, que tem uma influência calvinista, que é as bases do Lutero, que é o trabalho que dignifica o homem. Então, o homem do norte da Itália, que sofre influência germânica, é um homem laborioso, o homem do trabalho. Mas não quer dizer que o pessoal do sul não tenha vindo. Exatamente. Da Sicília, por exemplo. Sim, o pessoal do sul veio no início do século XX, que coloniza São Paulo. O Brás, o Bexiga, são colônias napolitanas. Todos nós aqui temos uma sinergia muito forte com a comunidade alemã, porque nós somos focados ao trabalho, a gozarmos das nossas férias no sábado e no domingo. Porém, a comunidade italiana de São Paulo, o Brás, o Bexiga, é pizza, é tarantela, traz uma concepção do sul da Itália. As cantinas. Exato. Então, são visões totalmente diferentes. Eles dizem que Nápoles é o Rio de Janeiro da Itália. É o carioca. O napolitano é o carioca, o bom vivant, que cultua praia, o corpo, cultua o corpo, faz caminhada, enfim. Então, eu acho que as duas coisas se completam. Eu não estou aqui criando muros entre o sul brasileiro e o nordeste, muito menos aqui criando muros entre o sul da Itália e o norte da Itália. Porém, realidades muitas vezes até geográficas. Por exemplo, todos nós sabemos que uma sociedade se desenvolve em planície, em terreno plano. Sim. Qual é o pulmão econômico da Itália? Milão. Aqui, assim como São Paulo é para o Brasil. Ela está numa planície. Então, consequentemente, isso faz com que o povo seja laborioso, focado para o trabalho, para a produção. Uma influência calvinista. Um sobrenome aí, eu acho que Gamba é do sul, né? Siciliano. Gamba, né? Significa perna. Sim. Na língua portuguesa. Temos muitos da família Gamba aqui, mas são provenientes da Sicília. Eu brinco com os meus amigos Gamba, que são a terra da máfia, mas enfim, de uma maneira muito saudável. Quais outros sobrenomes aí são do sul aí? Que do vieram sul. Um sobrenome característico para todo o Brasil, a família Matarazzo. Sim. A família Matarazzo, verdade, é napolitana. A família Matarazzo é napolitana, né? A nossa Teresa Cristina, a esposa do imperador Dom Pedro II, era napolitana. Sim. Ali começaram os elos entre Brasil e Itália. Não é por acaso que Dom Pedro II trouxe esses homens laboriosos da Itália, porque era casado com uma italiana. Ou seja, haviam conexões diplomáticas, conjugais, digamos assim, que a Teresa Cristina, a imperatriz, deu conselhos ao marido. Calma aí, tem uma gente interessante lá na Itália, pronta para trabalhar e está querendo vir para cá. Facilite, meu marido. Mas você falou que então os italianos do sul, eles vêm numa espécie de uma segunda parte, digamos assim. Com certeza. O que é muito... Depois que o pessoal do norte já desbravou, e chegou a informação, vai para lá que é bom. Isso. A nossa colonização de 1875 chega na colônia Alexandra, hoje Porto de Paranaguá, chega na colônia Itajaí, Príncipe Dom Pedro, hoje Brusque, e chega na colônia Nova Milano, hoje Farroupilha, o sul do país todo caracterizado. Era uma mão de obra pastoril. Quando no início do século chegam os italianos em São Paulo, havia uma mão de obra sindicalizada, já havia sindicato.
os anarquistas surgiram e pressionaram o governo Getúlio a criar a CLT, porque a CLT é com bases a lei trabalhista italiana, a letra de lavoro. Criou o Sistema S brasileiro, SESI, SESC, SENAI. Ou seja, foi uma pressão da mão de obra anarquista, sindicalizada, que chegou em São Paulo, que pressionou o governo brasileiro a dar uma atenção ao 13º, direito a férias. Teve uma grande contribuição italiana nas questões trabalhistas brasileiras. Eu cada vez que o Márcio vem aqui, a gente fica querendo levar o programa mais adiante, né? Porque ele... É uma aula, né? É Sempre uma aula, verdade. de fato. Mas ele vai vir, sim, porque 150 anos ainda tem muita coisa para se falar. Eu quero destacar essa sua gravata. Ah, sim, sim. Essa gravata. Olha ali, Rodrigo. Você... Assim como o livro aí, ó, são poucos que tem aquela gravata ali. Na verdade, o nosso coordenador, deputado Vicente Caro Preso, coordenador da Frente Parlamentar Itália-Santa Catarina e coordenador da Comissão Estadual, confeccionou 6 gravatas, né? Assim, 6 gravatas. Olha de princípio. Economizou, hein, Valdir? Está no pescoço dele, então. está no meu pescoço, no pescoço do marido da cônsul da Itália. O deputado Fábio Porta, que esteve em Florianópolis em 4 de junho, vale salientar que Fábio Porta é do Partido Democrático, que foi um fervoroso contrário à lei da cidadania, esteve em Santa Catarina. Vale parabenizar o 4 de junho, vale parabenizar o governo municipal de Nova Trento, na pessoa do seu prefeito Maxiliano Oliveira, que repaginou a Piazza del Comune, porque o centenário, em 1975, ele era uma outra mentalidade há 50 anos atrás. As informações, as mídias não chegavam. Então, os nomes citados no coreto do centro de Nova Trento são sobrenomes, no bom sentido, abrir e fechar aspas, elitistas. Foram citados somente sobrenomes que estavam no centro. Hoje, o prefeito de Nova Trento colocou os sobrenomes da linha 16, a periferia da cidade. Ou seja, houve esse repaginamento. Robson Coelho, o nosso prefeito de Itajaí, ergueu um monumento no porto de Itajaí, onde foi a chegada desses 108 imigrantes de 22 famílias. Evidentemente, a participação do nosso... Temos um monumento lá? Temos um monumento lá. Bacana. Inaugurado também com a presença da cônsul. Temos a participação, evidentemente, do nosso poder público municipal, seja pelo legislativo, com sessão solene, seja pelo executivo, onde conversas privadas com o senhor prefeito, há uma iniciativa de criar um plano piloto de formação da língua alemã, polonesa e italiana em comunidades afins. Ótimo. São ideias de projetos, mas que há um respaldo desses 150 anos de comemoração, que Brusque não está por acaso, por ser colônia pioneira desse grande fluxo. Muito bem. Fala, Rodrigo. Tem mais alguma pergunta? Não, isso eu acho bem interessante ver essa questão. Eu tô aqui pensando essa questão das diferenças de sul, norte, né? Sim. Culturas, quando você fala, por exemplo, do napolitano, né? Da parte também até de culinária, por exemplo, o sul que é rico, por exemplo, em peixe, por exemplo. Sim. Que eu já vi documentários sobre isso. Interessante. O senhor Rodrigo levantou uma questão muito interessante. As bases da cozinha do norte é a manteiga. Isso. Que cozinha. O sul, óleo de oliva. Por influência grega. Exatamente. Porque a Grécia... Enfim, é muito... E frutos do mar, né? Durante as nossas aulas de italiano, a gente ensina gramática, mas consegue imergir nesse mundo que facilita e fica muito mais prazeroso aprender o idioma. O senhor Riley é prova disso. O filme O Poderoso Chefão traz essa temática aí, quando o Corleone viaja para o sul da Itália para exportar azeite de oliva. Nós estamos falando, meus camaradas, do país que detém 76% do patrimônio cultural da humanidade tombado pela Unesco. Porque ela é uma península, recebeu vários povos e virou um mosaico cultural que perpetua a tradição. Acho que Nova Trento poderia fazer um monumento aí, inventar alguma coisa que mostrasse a italianidade deles, né? Sim. O Coliseu, por exemplo. Sim, exatamente. Não podemos esquecer de Botuverá, a terra do coro Giuseppe Verdi. Uma cidade que eu e Dilei a gente foi a Nova Veneza. Eu acho muito interessante aquela questão que tem naquela praça uma gôndola legítima que foi dada pela prefeitura de Veneza, o governo italiano. Do mundo. E tá lá, tem uma lagoazinha, você pode lá sentar na gôndola. Quem tira foto parece estar na Itália. É verdade. Realmente foi uma grande sacada já há 20 anos do governo municipal de Nova Veneza. E a forma como eles tratam lá, porque lá tem aquela questão do carnaval de máscara. Sim. Eles fazem em Nova Veneza. Passada, festa de gastronomia, eles trabalham muito. Essa semana passada, teve também aquela região em Uruçanga,
Uma festa Maravilha. chamada Retorno alle Origini. Muito bom. É um primor a cidade de Uruçanga. Fica aqui a minha saudação à O senhora. prefeito não brusquei até um tempo atrás. Família Zen. Assim, Não sabia. E hoje a prefeita de Nova Veneza é a família Gislande, do Grupo Bistec. Uma pessoa maravilhosa, uma mulher que tem uma visão muito para frente. Gislande de que do Grupo região? Bistec. Mas que região é da Itália? Vêneto. O sul, como o senhor Rodrigo comentou, é predominantemente Não, Vêneto. é porque foi interessante, porque quando a gente foi lá e a gente viu um monumento na praça com várias famílias. E são famílias que você não encontra aqui. Perfeito. Fontanella, Olivo e não sei quem, são famílias que você não tem aqui. Exatamente. Mas vale salientar que os sobrenomes daqui, meu caro Rodrigo, que terminam com ON e IN, são vênetos. Fusão, Cavedon, Zendron, Zanon, Marcon. E os IN, Perim, Feltrin, Emerim. Os ON e IN, Vita Peron. Né? Enfim, são essencialmente vênetos. Os sobrenomes que terminam com ER, Freiner, Beber, Eckert, Scrot, esses são trentinos. E os como eu, Fumagalli, Comandoli, Buschiroli, Cavighioli, são lombardos. Tu consegue definir essas três facções nórdicas. Bacana. Márcio, obrigado, Márcio. Obrigado pelo livro, obrigado pela entrevista. E pela aula. E pela aula. Eu que agradeço. Sem sombra de dúvidas pela aula. Eu que agradeço. Teremos muitos eventos para comemorar. Temos em 31 de julho a Orquestra Sinfônica de Milão, que é um presente dos 150 anos para a nossa cidade. Fará um tour em Santa Catarina. E no dia 11 de setembro, um grupo de teatro da Emília-Romanha, de Bolonha, também se apresenta em Santa Catarina, e Brusque não vai ficar fora desse contexto de espetáculo. O bom é que o Márcio fica me atualizando aqui, e aí eu não me perco nos eventos. É isso que importa a gente divulgar também. Um abraço.